uma forma mais rápida. Tá. Bom dia, então. Acho que a gente pode começar e tal. Obrigado a quem está por aqui assistindo. Tem gente chegando nesse momento aqui e tal. A gente vai aceitando quem for chegando. Senão a gente está ao vivo no Facebook também. Devemos estar ao vivo no YouTube em algum momento. Está ao vivo não, mas ao morto, sei lá. Hoje é o nosso último debate pré-Hack Week. Nós somos no Body Science. A gente está fazendo debates temáticos sobre problemas interessantes para serem estudados ou resolvidos em ciência e tal, muito como um springboard para lançar ideias que sejam interessantes de serem desenvolvidas no evento como projetos. Um debate hoje sobre diversidade em ciência. A gente aí tem como convidados a Fernanda Stanisłaski, da URGS, aí, do Parents in Science, Eliade Lima, da Unipampa, e o Luiz Augusto Campos, da UERJ. Só queria, antes de começar a conversa, lembrar que as nossas inscrições estão abertas aí e tal, para o evento em si. Deixa eu só compartilhar minha tela que eu esqueci. Nossas inscrições, bom, na verdade, acho que quem entrou aqui, de maneira geral, eu já vi no formulário de inscrição como inscrito, então talvez seja desnecessário dizer, mas se você está nos assistindo e não se inscreveu, a gente tem inscrições abertas até 30 de julho, o evento em si vai rolar entre 16 e 30 de agosto, é um evento de 2 semanas para desenvolvimento de projetos de metaciência, então para estudar ou solucionar coisas que a gente acha interessantes na pesquisa científica, para melhorar a pesquisa científica. Se você quiser dar uma olhada de projetos anteriores, ideias de projetos, você pode olhar o nosso site aqui e tal, em bit.ly/NBS Hack Week 2021. Você pode entrar no nosso grupo do Slack, em que tem discussão de alguns temas que a gente já levantou até agora. Você pode dar uma olhada nos debates anteriores, são todos no canal do YouTube. E o evento em si vão ser tardes ao longo de 2 semanas aqui e tal. Então, deixa eu brevemente mostrar o nosso cronograma atual, que não está confirmado 100%, porque tem 1 ou 2 pessoas que têm que confirmar a data ainda e tal. Mas, a princípio, a gente tem, enfim, a gente trabalha das 2 às 6, mais ou menos, aí e tal, ao longo de 2 semanas. Algumas palestras aí e tal, para falar de temas específicos que podem ser temas de projetos, ou para discutir ferramentas específicas que podem ser úteis para os participantes aí e tal, análise de redes, machine learning, cienciometria, etc. e tal. Enfim, mas, basicamente, a ideia é passar a primeira semana tentando chegar em boas ideias, então, assim, dinâmicas e rounds de discussão para tentar refinar ideias de projeto, chegar em coisas que a gente acha interessantes, e na segunda semana, basicamente, enfim, tempo para trabalhar neles, online, offline. De novo, assim, a gente é flexível com horários, então, assim, cada grupo vai de 5, 6 pessoas aí e tal, vai ter liberdade para se organizar. A ideia é ter um projeto pronto para apresentar 2 semanas depois do início do evento, e, eventualmente, para a gente seguir conversando depois. Acho que é isso, então a gente está aberto até 30 de julho. Por favor, enfim, ajudem a divulgar e disseminar a ideia. Mas acho que agora eu posso passar a palavra para a Cristal Vilauba, que foi quem organizou essa mesa mais de perto e tal, e você pode mediar e tal. Eu ficarei controlando o tempo de todo mundo aqui e tal. Então, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai fazer nossa mesa sobre diversidade. Eu vou ler uma pequena bio dos 3 palestrantes, digamos assim, depois a gente começa a nossa discussão, então. Primeiro e não menos importante que todos, a professora Fernanda Stanisłaski, que ela é bióloga, doutora em Biologia Celular e Molecular, docente do Instituto de Biociências, pesquisadora do Centro de Biotecnologia da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mãe de 3 meninos lindos, maravilhosos, coordenadora do Parenting Science e pesquisadora também do levantamento da ciência LGBTQIA+ brasileiro. A gente tem também a professora Eliade Lima, que é docente da licenciatura em Ciências da Natureza da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, também do Rio Grande do Sul. É doutora em Ciências pela URGS, mestre em Física pela UFABC. Atualmente ela desenvolve vários projetos de divulgação científica, astrofísica estelar, membro do grupo interdisciplinar de pesquisa e prática de ensino, atua na divulgação da astronomia, é também coordenadora do grupo Cientistas do Pampa, integra o Parenting Science também junto com a professora Fernanda, entre outras atribuições. Também nós temos o Luiz Campos, professor também de Sociologia e Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Sociologia pela mesma universidade,
editor-chefe da revista Dados, coordenador dos projetos de pesquisa Observatório das Ciências Sociais e Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa. Ele atua também na interface entre sociologia e ciência política, com pesquisa sobre raça, política, análise de grandes volumes de textos, cientometria e controvérsias públicas. Então, pessoal, com quem vai começar? A gente não falou disso, mas olha no cartaz e Fernanda aí, tá? Então, gente, vocês têm 15 minutos, eu vou encher o saco de mensagem aqui se vocês começarem a ser brincadeiras aí. Vou levantar um cartazinho. Eu vou estar apresentando a tela, não vou estar olhando você, gente. Não, enfim, deixa eu compartilhar aqui, então. Minha apresentação. Só quero dividir com vocês. Primeiro, agradecer o convite, né, de estar participando, né, e a proposta que nos foi passada era de trazer, né, algumas discussões sobre diversidade que poderiam, né, virar objeto de estudos, né, de planejamento dos projetos. Então, quando a gente está falando de diversidade, obviamente existem muitos aspectos que podem ser levantados, mas eu acho, né, que existe ainda muito pouco discutido na academia, que é a questão do preço que a gente paga em relação à diversidade pela esperada e cobrada, né, linearidade da carreira acadêmica. Isso tem uma relação muito forte com o nosso trabalho do Parenting Science, né? A gente vai falar sobre isso, mas é mais amplo, inclusive, do que a discussão de parentalidade e de maternidade. Então, o Cristal já me apresentou, não vou me apresentar novamente, né? Mas aí estão os meus 3, né, produtos que levaram à formação do Parenting Science, né? Nessa discussão de diversidade, né, a gente tem muito, né, para evoluir, né? E o que me choca um pouco quando a gente vai falar de diversidade na ciência é que não existe mais dúvida, né, que a excelência que a gente tanto prima na ciência, ela deriva da diversidade, né? Nosso trabalho é fazer perguntas e responder essas perguntas, né? E as perguntas que eu vou fazer e como eu vou responder essas perguntas são altamente influenciadas pela minha trajetória de vida pessoal. Essa ideia equivocada que a gente tem na ciência de sermos seres muito práticos e separarmos nossa vida pessoal e profissional, isso não existe, né? Então, a diversidade abre essa possibilidade de inovação na resolução de problemas. E o que me choca é que, apesar de já existirem números, inclusive, que provam isso, a academia e a ciência estão longe de serem ambientes verdadeiramente diversos, né? O que eu posso falar para vocês é um pouco da questão de gênero, e aí limitado, na verdade, à questão de participação das mulheres na ciência, né, que é um dos pontos de diversidade, mas também não é o único, onde a gente tem, dentro da academia e da ciência, vários termos que definem, né, esse fenômeno de mulheres irem sumindo ao longo da carreira. Então, a gente fala de teto de vidro, que são essas barreiras, né, teoricamente invisíveis, mas a gente sabe muito bem quais elas são, né? O leak pipeline, que ao longo da carreira a gente perde as mulheres, o efeito tesoura, segregação hierárquica, enfim, existe um monte de termos que tratam desse fenômeno, que é o que está reportado ali na figurinha, que hoje mulheres já ocupam, né, a questão, a carreira acadêmica no início, nos primeiros estágios dessa carreira acadêmica. Então, a gente tem alunos e alunas de pós-graduação, de graduação e de pós-graduação mais ou menos no mesmo número, tá? E ao longo da carreira, né, no mundo hoje, os dados da Unesco são um pouquinho defasados, mas não deve ter melhorado muito, mostram que a gente é 28% dos pesquisadores no mundo todo, né? Então, existe essa questão de participação da mulher, né, em liderança, em questões em posições de mérito e reconhecimento dentro da academia e da ciência. Só 2 pontos que eu acho importante de falar quando a gente está falando dessa questão de participação das mulheres. Isso é uma análise geral, global, né? Existem áreas onde esse fenômeno não é enxergado porque as mulheres já estão em baixa proporção desde o início. Então, a gente tem campos onde existe, né, um problema ainda mais sério desde o ingresso da mulher na área de conhecimento. E isso também não faz o recorte de raça. Aí, quando a gente está falando de participação das mulheres, a questão de participação de mulheres negras é ainda mais alarmante, ainda mais num país como, né, como o Brasil. Então, muitas razões
para esse fenômeno, né, do leak pipeline, a gente tem as questões de estereótipos de gênero, que a gente ainda reproduz, né, o viés inconsciente, isso é muito forte na questão de progressão, porque já tem dados que mostram a questão de artigos de mulheres serem menos citados, artigos de mulheres serem menos aceitos nas revisões por pares e assim por diante. A questão do assédio é central, né? A gente não pode minimizar essa discussão. E aí entra a questão onde eu posso colaborar um pouco mais, porque é o que eu venho estudando e trabalhando nos últimos anos, que é a parte de conciliação entre a nossa vida pessoal, e aí falando de família, e carreira, né? Que esse é o objeto de estudo do Parenting Science. Parenting Science surgiu em 2016, né? Onde por uma junção de pessoas que estavam passando pelo mesmo momento que eu, de não conseguir dar conta do que era esperado da minha carreira acadêmica e tendo 2 filhos pequenos em casa, né? E a gente queria fazer alguma coisa. Não sabíamos muito bem exatamente como, o que nós iríamos fazer, mas a gente decidiu que ia fazer alguma coisa. Nossa ideia inicial, e algo que eu acho que serve para a discussão que a gente vai ter um pouquinho mais adiante, é que em vários países já existiam algumas estratégias para retomada de carreira, depois que a mulher tem uma pausa, por causa da maternidade, de se afastar da licença, de cuidar dos filhos nos primeiros anos de vida. E não existia nada parecido aqui no Brasil. Então, a gente queria trabalhar nisso, mas a gente não tinha números, não tinha dados para fomentar essa discussão. Então, a gente acabou, né, criando alguns projetos de pesquisa para a geração desses dados. Obviamente, né, a gente tem trabalhado nisso, de políticas baseadas em dados para um suporte de mães na ciência, né, mas isso passa por um processo de conscientização sobre os problemas estruturais, né, e essa geração de dados ela acaba sendo bastante complexa, porque maternidade é algo muito plural e é algo cheio de intersecções. A gente não tem como falar de maternidade sem falar de raça, sem falar de status social, sem falar de sexualidade, são muitas as características que cruzam a maternidade. Então, não é simples gerar esses dados para que a gente tenha políticas de apoio que sejam inclusivas e efetivas. Então, mas a gente tem tentado trabalhar nisso. Algumas ações e propostas que a gente teve no movimento já foram implementadas e a gente agora precisa saber se elas são efetivas ou não. Né? Esse ano, o Lattes incluiu o campo de licenças na plataforma, então a gente tem a possibilidade de informar a licença maternidade. Isso tem um papel prático, né, que é o que eu vou falar depois, mas tem um papel também de tirar a maternidade da invisibilidade. A gente escondeu a nossa maternidade por todo o trajeto da história das mulheres na academia e na ciência. E isso não funcionou. Então, acho que é hora da gente tentar o contrário, de mostrar nossa maternidade e ver qual vai ser a reação que a gente vai ter. Mas tem um efeito prático dessa informação, que é o que a gente chama de cláusula da maternidade, e já é implementado aqui em diferentes instituições, algumas agências de fomento aqui no Brasil, que é quando a gente vai analisar currículos para bolsa, para edital de financiamento, seleção de mestrado, doutorado, contratação nos concursos, progressão profissional, seja o que for. Quando a gente vai analisar currículos, a gente coloca aspectos específicos, critérios específicos para análise do currículo de mães que tiveram essa pausa na carreira. Isso serve tanto, isso é feito tanto pela ampliação, né? Em vez de olhar 5 anos do currículo, a gente vai olhar 6 ou 7, ou por adoção de fatores de correção. Isso tem uma política que tem sido implementada. Precisamos analisar esses dados agora para saber se nesses anos onde houve essa implementação, de fato teve um aumento de participação das mulheres mães, né, no ganho das bolsas, dos editais e assim por diante. A gente precisa trabalhar nisso. Mas tem algo que, ao longo, né, da nossa trajetória com Parenting Science, tem surgido muito, que não é somente a maternidade. A maternidade é algo muito marcado, é algo muito visível, né, quando a gente vai olhar a trajetória de alguém, mas não é só a maternidade que impacta a questão de progressão das mulheres na ciência, né, e fora as outras questões de estereótipos e tudo mais. Então, quero só mostrar um dado para vocês, não vou entrar em detalhes de tudo, tá? Mas esse é o levantamento que a gente fez sobre o impacto da pandemia na produtividade de cientistas aqui do Brasil. A gente fez esse levantamento no ano passado, nos primeiros meses do isolamento social, né, e a gente teve quase 15 mil respostas ao nosso questionário, né? Então, os dados, quando a gente está falando de submissão de artigos científicos, então a gente perguntou para esses cientistas, tu tinha um artigo para submeter quando houve, né, o início do lockdown, ou qualquer seja o termo correto que a gente tenha para o isolamento aqui no Brasil? E daqueles que disseram que sim, tinham um artigo em vias de submissão,
a gente tem essas diferenças aí que vocês estão vendo nos números, tá? Então, eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro que mulheres mães, né, foram as mais impactadas, e a gente já esperava isso, né? Seguir trabalhando no sistema remoto com filhos em casa 24 horas por dia, tendo que dar conta de tudo, era algo que a gente sabia que impactava. Mas teve um dado que foi muito chocante, né? Se vocês olham ali embaixo, mulheres sem filhos, elas foram mais impactadas do que homens, inclusive os homens com filhos, tá? E aí isso traz uma discussão muito mais ampla que a gente precisa ter, que não é só sobre maternidade, mas sim sobre cuidado, né? Em todos os setores da sociedade, isso inclui a academia, as mulheres são historicamente e culturalmente responsáveis pelo cuidado, né? E isso foge somente de cuidar dos filhos. Isso inclui cuidar dos idosos, cuidar de pessoas que precisam de atenção especial, cuidar da casa, tá? Então, essa realidade cultural e social, ela impõe um fardo muito mais pesado para as mulheres do que para os homens, né? E quando a gente está falando da nossa trajetória acadêmica, essas obrigações familiares podem levar a uma diminuição no ritmo dessa loucura que a gente vive dentro da academia, ou até mesmo pausas marcadas, pausas reais, né, dentro da nossa carreira. E aí entra na questão que eu acho que é algo que a gente pode discutir bastante, que é se essa diminuição de ritmo, essas pausas, elas são realmente aceitas dentro do sistema acadêmico que a gente tem hoje? E, infelizmente, a resposta é não, tá? Porque a gente tem, dentro da academia e da ciência, uma linearidade na nossa carreira que é esperada, e ela é cobrada. Então, a gente tem no modelo acadêmico atual, né, quando a gente vai pensar no avanço da carreira, essa preferência por uma carreira bastante rígida, onde a gente vai sair da graduação, ir para pós, fazer um pós-doc, de preferência no exterior, para ter a experiência da internacionalização, e aí seguir, né, dentro da carreira acadêmica, numa posição de professor ou professora dentro da universidade. Então, esse emprego contínuo dentro do sistema, ele é cobrado. Qualquer desvio e saída desse sistema faz com que seja muito difícil retornar, tá? E existem muitos fatores, tá, que fazem com que existam essa diminuição no ritmo, essa pausa, esses desvios. Mas quando a gente está falando de obrigações familiares, isso traz um complicador na discussão, porque qualquer desvio desse caminho linear e esperado, em função de obrigações familiares, é visto como um reflexo de falta de determinação, de falta de compromisso, de falta de entusiasmo em fazer ciência. E a gente é muito apegado à questão da resiliência. Então, eu ouvi muito, quando a primeira vez que eu falei, tipo, não estou dando conta de cuidar de 2 gurias em casa na época, e continuar publicando como estavam sendo cobrados, né? Eu vinha com as análises de que não está produzindo, não está produzindo, e aí eu ouvi isso de, mas é só uma questão de esforço. E é óbvio que a gente precisa de esforço, a gente precisa de resiliência, a gente precisa de dedicação para fazer ciência. Mas se a gente cobra de uma pessoa que em todos os passos da sua carreira ela seja resiliente, ela seja esforçada muito mais do que os outros, a gente faz mal para essa pessoa. Existe um componente de bem-estar, de saúde emocional que é muito forte, tá? Então, para mim, a cultura da academia que a gente tem hoje, ela está tirando muito da diversidade da ciência. Eu quero trazer só mais um dado, de um artigo que foi publicado sobre a pandemia, tá? Mas, para mim, o dado mais chocante que tem nesse artigo não está relacionado à pandemia, mas sim à nossa cultura pré-pandemia. Então, eles perguntam se foi feito com PIs, tá? Investigadores, né, cientistas dos Estados Unidos e da Europa. E eles perguntam o tempo, né, quantidade de horas por semana dedicadas. E vocês vão ver aqui que antes da pandemia, a gente não vai discutir a pandemia agora, tá? Nossos cientistas trabalham perto de 60 horas ou até mais do que isso por semana. De maneira geral, tá? Isso não é saudável para ninguém. Mas, para uma mulher que tem obrigações familiares, ou uma pessoa, assim, sendo um pouco mais inclusiva, que tem obrigações familiares, esse avanço na carreira que é dependente dessa dedicação insana que a gente cobra, ele parece inatingível. Então, ele vai, muitas vezes, levar a mulher a tomar a decisão de sair desse ambiente, ou até mesmo de nem entrar, quando a gente está desde sempre apresentando para os nossos alunos que essa é a realidade que a gente tem. Então, para mim, né, a questão que eu acho que eu quero deixar para vocês, de que, para mim, é central na questão de diversidade, é como é que a gente torna o sistema que a gente tem hoje de ciência na academia aberto para carreiras não lineares. Como é que a gente não penaliza pessoas que, por qualquer razão, mas isso é muito forte para as mães, tiveram uma pausa na carreira e querem retomar essa carreira.
Então, eu deixo essa ilustração ali de um artigo a respeito de maternidade dentro da academia, né, que o caminho de uma mãe, né, de uma mulher que tem filhos dentro da academia, ele é muito mais complexo do que aquilo que a gente espera, né, do nosso cientista ideal. Tá? Então, eu acho que é essa a reflexão principal para mim, né, que pode ser alvo de estudos e de tentar propor mudanças para tornar a ciência verdadeiramente inclusiva e diversa. Fiquei no tempo, lá, 14 minutos. Eu vi. Acabei de mandar 1 minuto faltando. Já, pô, enfim, o homem branco já roubou minha direção da Cristal e tal, pode, enfim, não devia ter sido eu para cortar aqui e tal. Mas meu filho tá aqui, doente aqui, tá em homenagem ao tema da palestra aqui, tô eu ganhei pintadinha aqui, né? Mas, enfim. Eliade? Oi. Vou compartilhar aqui. Tentar não... Eu e a Fernanda, né, a gente acaba indo atrás falando sempre, né, Fernanda, as mesmas lutas, né, gente? Combate ao assédio, mulheres na ciência, inserção, então nossas falas vão se cruzar, de certa forma. Deixa eu ver aqui. Vamos compartilhar desse papel. Ok. Só me digam se já vem aí, que eu vou jogar vocês aqui para o meu lado direito. Melhor. Ok. Já dá para ver a tela aí? Beleza. Então, a SED veste mulheres nas instituições de pesquisa, mas também com um recorte racial muito forte. Eu e Fernanda, ela falando em função da maternidade, eu falando em função de mulheres, das questões raciais como um todo, vou trazer algumas inquietações para vocês. E por que eu vou trazer essas inquietações? Eu faço parte do grupo de cientistas do Pampa, aqui na Unipampa, que é um grupo de mulheres cientistas que vão para as escolas falar sobre ciências que mulheres fazem, e não sobre as mulheres da ciência, né? Para que, desde criança, a gente tenha aí a meninada já vendo a gente fazendo coisas, montando coisas, olhando para o céu, como é o meu caso, neurociência, enfim. E nesse caminho aí, né, de falar sobre mulheres da ciência já para as crianças, a gente já percebe as meninas, sem querer, 6 anos, 7 anos, vindo para a gente, tia, uma vez eu fui fazer tal coisa e o menino disse que eu não podia. Gente, o problema é muito mais embaixo, assim, quando elas encontram uma fala como essa, elas já começam a contar quando elas foram mais enfraquecidas, né, em relação a alguma coisa e alguma referência. No Parenting Science, a gente discute sobre isso também, os resultados aí a Fernanda acabou de trazer. E aqui na Unipampa, eu faço parte do GT Mulheres na Ciência e agora da Comissão de Ética. E fazer parte da Comissão de Ética me abriu aí mais outros questionamentos que eu acho que eu poderia trazer aqui para vocês, porque na Comissão de Ética que a gente recebe as denúncias. Né? Então, é lá que a gente fica sabendo coisas que normalmente não se passa pela nossa cabeça, mas que vão desde injúria racial, assédio sexual e todos os outros. E o que isso tem a ver, né, com o tema diversidade? Porque a gente está falando, né, já desde o início, meninas, é um dado que a Fernanda citou aí, né, ela falou, desde cedo a gente já tem isso, meninas dentro das áreas das ciências, gente, ciências como um todo, né, mas eu vou trazer aqui as ciências das áreas exatas, mas lá na frente vocês vão ver que o efeito tesoura, e todos os outros efeitos que a Fernanda fala, ocorrem nas mais diversas áreas, quando se fala em evolução na carreira. E meninas têm um desempenho muito bom e igual de meninos no ensino fundamental, né? Se a gente olhar o PISA, que é o exame que avalia o ensino fundamental no Brasil e em mais outros países da OECD. E aí, quando a gente vai olhar no Enem, as meninas têm o pior desempenho em quase todas as áreas e em especial em matemática. Então, a gente já tem um problema aí. Se a gente olha os resultados da USP 2016, 52% dos ingressantes da Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas, mulheres, 18% apenas mulheres, se você olhar na Politécnica. Então, a coisa começa afunilando no ensino médio, afunila mais no ensino superior, né? E aí a gente acaba tendo, sim, um menor número de mulheres dentro dessas áreas. Mas tem uma consequência muito maior, porque essa ciência, ela é masculina. Eu vou trazer dados da física, né, que é minha sociedade. Além dela ser masculina, a gente tem aqui, né, 68% da sociedade brasileira de física é composta por homens, ela é branca. Né? Então, a gente tem aí 61% dos sócios da Sociedade Brasileira de Física
pessoas brancas e a grande maioria homens. Então, a gente acaba tendo na física, e isso é refletido dentro de várias outras áreas, né, da ciência, a gente acaba tendo uma ciência unilateral, né, e sem diversidade. E é o tema que a gente fala hoje. Além disso, quando você tem pesquisa, você tem instituições de pesquisa, você fala sobre poder, né? E falar sobre poder envolve muito, né, o que manda, o que pode, o que obedece. Eu tenho poder sobre você. E isso acaba acarretando nas situações de assédio, seja moral, seja sexual. Vocês vão ver que lá no finalzinho eu vou trazendo um dado aqui que cruza as questões de gênero e as questões raciais. O efeito tesoura que a Fernanda fala, eu trago aqui dados de 2016. A gente tem mais dados da física aqui para, né? Homens brancos, a gente tem ao longo da carreira, né? Percentual bolsa sem PQ. IC Júnior, mestrado, doutorado e bolsas PQ, o número de homens aumentando, o número de mulheres caindo. Mas por que será? A minha pergunta é, quais são os motivos que faz com que isso aconteça? Além da gente ter homens no poder, né? Quem decide, quem toma as decisões, os aceites de artigo, mas quais são os motivos dessa progressão ser tão desenfreada, né? Ser freada, desculpe, e para os homens ser tão inclinada? E aí a gente olha para os sócios da Sociedade Brasileira de Física, é o mesmo recorte. Tá? Se vocês olharem para a Olimpíada de Física, a Olimpíada de Astronomia, é o mesmo recorte. Meninas, 8º ano, 9º ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano. Meninos, 8º ano, mesmo. Esse gráfico ele ocorre desde o ensino médio, né? Final do ensino fundamental até as bolsas de pesquisa, como vocês estão vendo aí. Eu estou trazendo aqui dados da física, que é a minha área, e esses dados foram reproduzidos aí pelas meninas. Acho que a Fernanda fez uns maravilhosos também recentemente, em áreas, assim, nas suas áreas, né? Gente, e aí, dentro dessa minha inquietação da pergunta, eu falo isso, eu fui vítima de assédio sexual, né? E eu sou uma mulher nordestina e preta, eu sou baiana. E eu sofri o assédio no Nordeste. Não foi na Bahia, mas foi no Nordeste, por um homem branco. E aí, essas são as minhas perguntas. Esse decréscimo do número de mulheres, e além do decréscimo do número de mulheres, a gente ter um número menor de mulheres também, né, com bolsas de pesquisa, e à medida que vai subindo aí os graus dentro das instituições, né, de pesquisa, isso deve estar relacionado ao que ela sofre ali, né, as questões de violências de gênero, as questões, e se a gente for olhar, né, em questões raciais, tanto também, esse efeito eu não tenho dados aqui, mas a gente tem que parar para pensar o que faz com que isso aconteça. Aí eu trago uns dados aqui, da Datafolha, do Brasil, em 2017, tá? 5 em cada 10 adolescentes e jovens mulheres já sofreram assédio sexual no Brasil. 56% delas com 16 a 24 anos. Eu estou falando de ensino médio e ensino superior. Essa é a idade. 15% delas sofreu isso no ambiente de trabalho, na escola. Na escola, dificilmente isso é retratado, né? Enquanto ocorre, isso ela se dá conta depois. E quando a gente fala do nível, agora vem aí a minha, né, eu tentando responder os meus questionamentos, 57% das mulheres assediadas têm nível superior. E quanto maior a instrução, maior é o número de casos de assédio. Então, eu estou falando com vocês sobre relações de poder. E não meramente sobre questões sexuais. Tá? O assédio é relacionado a questões de poder. E eu sempre coloco o assédio, seja ele moral, porque as mulheres, as mães sofrem assédio moral por serem mães. As mulheres, em geral, sofrem o assédio sexual e, diante da recusa, sofrem o assédio moral. E aí vem acontecendo as retaliações. Ou elas desistem da carreira, ou elas desanimam, ou elas produzem menos, ou elas não têm mais rede. E isso acaba, né, tendo consequência dentro dessas áreas. Eu estou tentando aqui trazer dados e lançar para vocês os meus questionamentos e ver se a gente consegue fechar, né, algumas sugestões. Só que tem um problema. O Brasil não tem dados. Nós não temos dados, tá? A gente tem relatos. Eu entrei no meio da conversa, nem sempre ter relato vai me dar alguma coisa. A gente tem entrevistas. Assédio sexual é algo frequente das universidades do país. Isso aqui é da Folha, né? A professora Márcia Barbosa foi entrevistada. Mas a gente tem dados de que 56% das alunas de graduação e pós-graduação já sofreram assédio pelos professores, estudantes e técnicos. Só que a gente não tem os dados das pesquisadoras. A gente tem, né? A gente tem aqui esses relatos nessas entrevistas, aqui, o meu caso está aqui, são 3 casos relatados aqui nessa entrevista de 2015,
de mulheres que sofrem assédio dentro das instituições de pesquisa. Mas não existem dados efetivos sobre isso, né? São só entrevistas, alguém fica sabendo, vem aqui e fala comigo e coloca isso na revista, né? A gente tem dados na URGS das alunas de graduação, mas a gente não tem dados das pesquisadoras, e aí quando a gente pensa no efeito tesoura, né, está ligado diretamente aos dados das pesquisadoras, tá? Nessa pesquisa aqui, 2018, se eu não estou enganada, estou procurando o ano aqui, eu trouxe essa de 2002, 2018 é a próxima, das mulheres, né, esse levantamento não foi feito no Brasil, das mulheres que foram assediadas, 74% evitam seu algoz, se distanciaram 72% da situação, elas se distanciaram da situação, do local, 70% suportou sem tentar resolver o problema, e 30% ali tentou acalmar quem estava assediando. Gente, tudo isso corrobora para que eu não me saia bem na minha área, ou para que eu desista dela se eu fizer qualquer uma dessas coisas. Não, eu vou continuar, mas eu não vou produzir. Ou eu vou desistir e aí eu vou, né, ter um número menor de pessoas como eu no grupo. Dentro de um levantamento que não é no Brasil, aí eu já vou trazer aqui algumas coisas que a gente pode fazer a nível de Brasil. Em 2018 foi divulgado o maior levantamento de assédio, né, dos Estados Unidos, 311 páginas, foi resultado de 2 anos de trabalho, 21 especialistas fazendo isso e analisando 36 campos de universidade. Olha o que eu tenho para vocês aqui. O maior relatório já feito sobre assédio sexual nas ciências dos Estados Unidos revela abusos sistemáticos. A partir daí, os funcionários, né, eles perceberam que os funcionários de instituições acadêmicas têm a segunda maior taxa de assédio sexual, com 58%, só perde para militares. Tá? Ciência, engenharia e medicina. Essa pesquisa foi realizada nessas áreas, ok? Dentro dessas áreas, mais da metade já sofreu algum tipo de assédio, trabalhista, sexual ou ambos, abuso, agressões, enfim. Aí vem o que eu gostaria de fechar, os dados que eu gostaria de fechar. Mulheres pertencentes aos coletivos LGBTQI ou da raça negra são alvos mais habituais do que qualquer mulher branca e heterossexual. Precisamos de um levantamento que envolva o recorte racial e as questões de gênero. Desse grande relatório, né, foram abertos 35 inquéritos, 14 pesquisadores de diversos laboratórios foram afastados, 21 foram punidos ou demitidos aí pelas suas instituições, isso nos Estados Unidos. Né? No Brasil, a gente tem alguns casos. O que eu posso fazer a nível de Brasil? Aí vem as minhas sugestões. Aqui dentro da Unipampa, eu estou trabalhando atualmente numa cartilha de combate ao assédio sexual vinculada à progressão na carreira. Então, assim, todo e qualquer funcionário, todo e qualquer professor, todo e qualquer servidor da instituição tem que passar, esse é um sonho, né, que a gente está construindo, tem que passar aí por uma formação. Deixa eu olhar aqui que eu não estou vendo se vocês estão falando comigo. Tem que passar por algum tipo de formação para progressão na carreira e essa formação vai envolver, né, as políticas de combate ao assédio sexual moral e, juntamente com isso, a gente vai também pegar as questões raciais, né, porque a gente viu que isso não está desconectado. E como é que eu posso fazer? Da onde eu posso tirar dados para isso? Né? Aqui na Unipampa a gente faz institucionalmente. E vocês? Como é que vocês podem fazer isso? Lei de acesso à informação. A partir da lei de acesso à informação, você pode ter dados de todas as ouvidorias, de todas as comissões de ética das instituições federais de pesquisa. E se em 10 dias vocês não tiverem resposta, vocês têm aí como recorrer e ser obrigatório, tem um prazo menor ainda, para que vocês tenham esses dados. A partir daí, é facilmente tido como fazer, ter em mãos dados voltados a... E a grande maioria desses casos não são, né, denunciados, vocês vão ter alguma coisa, nós vamos ter alguma coisa, já tem o pessoal que já pensou em fazer sobre isso. E eu penso num cruzamento, sim, de dados, base CNPq, né, que a gente tem ali o efeito tesoura, e a gente tem dados voltados para assédio. Eu acho que sai alguma coisa aí, seja moral, seja sexual, tá? E eu conversei com a Fernanda, acho que eu mandei um e-mail para vocês, dizendo assim, gente, em 2 semanas não se resolve, mas em 2 semanas a gente cria muita coisa, né? Para tentar resolver ou, né, pelo menos amenizar isso. E eu trago aqui a frase do Chassot para mais ou menos terminar, que não só a ciência, mas a civilização e toda a produção intelectual é masculina
Então, a gente não vai conseguir desconstruir em 2 semanas, em 2 ou 3 gerações os preconceitos milenares, mas a gente pode fazer e gerar algumas ideias aí para pensar numa diversidade dentro do mundo acadêmico, seja nos graus da graduação, pós-graduação e aqui, como eu falei para vocês, no grau da pesquisa. Eu vou fechar por aqui, não sei quantos minutos eu gastei. Trago aqui algumas possíveis saídas, porque se sobrasse tempo eu traria, mas senão eu não vou trazer. Tem 1 minuto ainda, dá para ver a saída, Zé, peraí. Ok. Aqui é do relatório dos Estados Unidos, tá? Medidas 1, criar medidas explícitas para incentivar a equidade de gênero em contratações e promoções, aumento de representatividade de mulheres em todos os níveis. Desenvolver políticas que enfrentem em modo específico o assédio de gênero, isso a gente está tentando fazer por aqui. Engajar líderes de instituições para enfrentar a cultura do assédio, em vez de criar só a política formal, de baixa adesão. Determinar quais comportamentos são inaceitáveis, cartilha de bom comportamento, né? Cartilha de bom comportamento. Proteger estudantes em situação de assédio, redes de mentoria, comitê, não adianta ter só um lugar que recebe denúncia, tem que acompanhar isso. Garantir suporte de vítima que denuncie caso de assédio. Dar treinamento para líderes e dirigentes, criar metodologias para avaliar o progresso na criação de um ambiente acadêmico mais diverso, isso é muito importante. Incentivar o cumprimento de metas que melhorem a representação de mulheres nas áreas de ciência, tecnologia e engenharia, e aonde houver esse tipo de violência. Encorajar o desenvolvimento de sociedade profissional e organizações científicas no esforço para reduzir a ocorrência de assédio sexual no ambiente acadêmico e estimular legisladores em níveis federais, estaduais e municipais a criar normas que protejam vítimas do assédio. Então, eu trago aqui uma salada para vocês e espero ter dado aí algo que possa contribuir. Agora sim, acabou o tempo. Eu estava deixando a Cristal aqui, tá, mas como eu não abri o microfone aqui e tal, eu posso mesmo chamar o Luiz aqui. Posso emendar, então? Vai lá, claro. Pode. Eu fiquei pensando e fiquei aqui com uma cara de reflexivo, desculpa. Não, imagina. Obrigado. Eu vi, Cristal, deu tela azul, né? Ai, me deu desculpa. Bom, então vou começar. Bom, gente, eu também queria começar agradecendo pelo convite para participar do evento. Eu estou aqui numa posição um pouco, de certa maneira, mais externa, porque não sou um cientista da área de ciências naturais, sou das ciências sociais, especificamente da sociologia, mas, ao mesmo tempo, boa parte do que eu vou falar aqui tem a ver com o que a Fernanda e a Eliade já colocaram. Talvez eu vá até repetir, certamente eu vou repetir muitas coisas. Mas a minha ideia para o evento foi, atendendo um pouco a provocação da organização, de trazer ideias de pesquisas que possam ajudar o tema da diversidade na ciência, etc. E tal. Então, o que eu decidi apresentar é, na verdade, uma pesquisa que a gente está começando nesse momento, né? Bem começando mesmo, que é uma pesquisa do GEMA, que é o meu grupo de pesquisa na UERJ, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, que já trabalha há mais de 10 anos com o tema da ação afirmativa na universidade. E a ideia é a gente fazer uma espécie de censo da diversidade nas ciências naturais, e aí com o apoio do Instituto Serrapilheira, ou seja, expandir um pouco as pesquisas que o GEMA já tem feito ao nível da graduação, digamos assim, para as áreas, digamos, de ponta das ciências naturais, especificamente nas áreas cobertas pelo Serrapilheira. Então, o que eu vou fazer aqui é apresentar a estrutura dessa pesquisa, que deve começar, espero eu, nos próximos meses, deve ser deslanchada nos próximos meses. E aí, evidentemente, a gente vai discutindo ideias que podem ser mais ou menos avançadas aqui pelo evento de vocês. Eu também, como Eliade, acho que 2 semanas é pouco tempo, mas qualquer avanço é alguma coisa que já pode ajudar a gente nesse processo. Então, eu vou compartilhar a tela para apresentar brevemente a estrutura da pesquisa. Acho que foi, né? Ótimo. Bom, a pesquisa tem um nome um pouco grandiloquente, como Censo da Diversidade nas Ciências Sociais, mas a gente não tem grandes pretensões de fazer um censo bem-sucedido, no sentido de atingir universalmente
todos os cientistas naturais de um determinado extrato das ciências naturais brasileiras. Mas, enfim, essa é uma pretensão de longo prazo, a gente manteve o título assim, mas a ideia é que a gente tenha pelo menos alguns dados para produzir algum tipo de diagnóstico. Tanto a Fernanda como a Eliade mencionaram o problema de acesso a dados no Brasil. É óbvio que a gente tem, em relação a essas questões, ausência de dados, mas a gente também tem um outro problema, talvez muito mais banal, que é a ausência de acesso a dados que já existem. Então, o Brasil tem excelentes bases de dados sobre a organização da ciência. Talvez a principal delas seja a plataforma Lattes, que registra a carreira e a produção bibliográfica de todos os cientistas brasileiros, né? Mas o acesso aos microdados dessa plataforma é bastante dificultado pelo CNPq, e existem algumas formas de contorná-los que eu vou falar daqui a pouco, mas a ideia é a gente contornar boa parte desses problemas para produzir um diagnóstico mais amplo sobre a diversidade ou, rigorosamente, a falta de diversidade nas ciências naturais. Eu certamente vou ser um pouco repetitivo nessa parte, mas, enfim, eu acho que a pesquisa tem algumas justificativas sociológicas, sintométricas, que tem a ver com o fato de que, ok, a gente vive num mundo muito desigual, enfim, as desigualdades são, como os estudiosos da estratificação social dizem, as desigualdades são como água. Elas migram, você tenta resolver um vazamento no lugar e elas migram para outro lugar. Mas as ciências naturais, eu acho que tem uma especificidade, ou o mundo acadêmico, de modo geral, tem algumas especificidades em relação ao modo como eles reproduzem e potencializam essas desigualdades prévias na sociedade, né? Um primeiro fato é que, quando a gente está falando de campo acadêmico, o mundo da ciência, a gente está falando em carreiras que tem uma trajetória longa e com muitos filtros de exclusão. Então, para se tornar, por exemplo, sei lá, um advogado ou alguma outra profissão qualquer, em geral, as pessoas bastam ter acesso a um diploma, o que já envolve muitos filtros de exclusão. Quando a gente está falando de ciência, a gente está falando de um campo onde, para além do diploma, você tem fases como iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado, concurso, progressão funcional, bolsas, ou seja, uma grande Olimpíada com provas e filtros excludentes cotidianos. A cada filtro desse, você tem processos de exclusão que que costumam atingir mais grupos já desfavorecidos nessa disputa. Então, a pirâmide é muito mais íngreme nas ciências naturais, de modo geral. Evidentemente, isso muda de disciplina para disciplina, mas, de modo geral, você tem essa estrutura, né? Uma outra coisa também característica das desigualdades de raça, gênero, classe, geração nas ciências naturais é que você tem uma distribuição muito desigual de reconhecimento e fomento às ciências. Isso tem a ver com uma lógica hierárquica própria das ciências naturais, muito dependente de certas lideranças. Então, um laboratório é, por definição, um espaço profundamente hierarquizado, em grande medida por causa do trabalho sistemático que se realiza ali dentro, né? Então, em geral, os fomentos e o reconhecimento vão para o chefe do laboratório, e aqui eu uso o masculino como um descritor da realidade brasileira, mas também mundial. Isso leva ao que, na sociologia da ciência, se deu o nome de efeito Mateus, né? O Robert Merton, que é talvez o precursor da área de sociologia da ciência, fazia referência a um provérbio bíblico que diz que aqueles que mais têm terão mais e aqueles que não têm nada terão menos ainda. Então, o efeito Mateus seria expressivo dessa lógica de como se distribui reconhecimento na área das ciências, né? Tem uma pesquisa da Harriet Zuckerman, que é uma outra socióloga importante da ciência, com os vencedores do Prêmio Nobel, e os próprios vencedores do Prêmio Nobel manifestam nas suas entrevistas um certo desconforto com o fato de que os trabalhos que eles publicam foram coletivos, mas o reconhecimento e as prebendas e o fomento é, em geral, individual, ligado aos chefes de equipe, aos autores dos artigos premiados. Isso, enfim, derivou para uma outra bibliografia dedicada ao que se chama de efeito Matilda, que é o efeito Mateus aplicado às mulheres e outros grupos desfavorecidos, né, ou discriminados. E aí você tem um elemento básico de como a ciência funciona, que é um certo elogio ao mérito e à genialidade individuais, ou seja, a formação em ciências costuma ser centrada nos grandes feitos dos grandes cientistas, mas, ao mesmo tempo, como isso se correlaciona com um trabalho extensamente coletivo e colaborativo feito na ciência. Então,
A ciência é um empreendimento altamente coletivo, ou seja, ninguém faz ciência o tempo das grandes descobertas no laboratório caseiro do Charles Darwin ou do Thomas Edison já ficou no passado há muito tempo. Ou seja, o trabalho é eminentemente coletivo, é eminentemente colaborativo e é portanto, pautado por elementos sociológicos, pela diversidade ou não das equipes, mas a ciência visível, digamos assim, é uma ciência produzida basicamente pelos líderes dessas equipes e desses grupos, e como a gente lida com esse paradoxo, digamos assim, quando a gente fala de diversidade na ciência. Bom, a pesquisa, ela tem, num primeiro momento, um objetivo eminentemente diagnóstico, ou seja, a gente quer identificar o grau de falta de diversidade nas ciências naturais brasileiras, e, em segundo lugar, tentar identificar os principais gargalos, ou seja, em que momentos da carreira de cientistas de um extrato já de ponta atrasa ou avança, ou em que momento há maiores ou menores exclusões. Para fazer isso, a gente vai servir de várias bases de dados disponíveis no Brasil e de várias bases de dados não disponíveis no Brasil, como eu mencionei, a plataforma Lattes, que é semi-disponível, né? Ela é aberta, mas, ao mesmo tempo, os microdados não são tão acessíveis. A pesquisa tem uma primeira etapa, que é a utilização dos dados da plataforma Sucupira. Então, a gente vai focar nessa primeira etapa no grupo de cientistas bastante restrito, mas que talvez seja um dos grupos mais importantes para entender esses fenômenos, que são os pesquisadores credenciados em programas de pós-graduação nas áreas contempladas pelo Instituto Serra-Pilheira. Uma vez obtidos esses dados, a gente vai iniciar uma segunda fase de obtenção dos contatos desses cientistas, algo que envolve a utilização de outras bases de dados, como Cielo, como, por exemplo, a própria Sucupira, e uma segunda fase, que é a de formulação de um questionário sobre questões que tem a ver não apenas com as características demográficas das pessoas que vão responder esse questionário, como, por exemplo, cor, raça, gênero, idade, enfim, origem socioeconômica e por aí vai, mas também com algumas questões sobre percepções em relação à diversidade e a políticas de diversidade. Nesse sentido, a gente tem uma enorme bibliografia internacional de questionários similares a esses. Uma quarta fase é de um pré-teste do questionário, que basicamente a gente vai aplicá-lo a uma pequena amostra de cientistas, e depois se inicia o censo, que nada mais é do que deixar esse questionário aberto para ser preenchido pelos cientistas incluídos no universo pré-determinado. E uma fase mais importante, que é a pesquisa por amostragem. Enfim, recenseamentos são quase sempre muito difíceis de fazer, então a gente vai focar na pesquisa por amostragem aleatória desse universo. Uma sexta fase envolve a parte de análise dos resultados do censo e dos resultados da amostra e de cruzamento desses dados com dados bibliométricos da plataforma Lattes. A gente tem bons mecanismos de obtenção dos dados do Lattes, mas eles atualmente vivem numa busca de gato e rato. Tem o próprio Jesus Menachalco, que já esteve no evento do No Budget, se eu não me engano, que fez o Script Lattes, que é uma excelente ferramenta de obtenção do Lattes, mas que agora tem de se haver com o CAPTCHA, que cada vez fica mais complexo e dificulta cada vez mais o nosso trabalho. Mas a ideia é tentar cruzar esses dados obtidos no questionário com dados mais bibliométricos e sintométricos contidos nos currículos Lattes. E uma vez munidos desses dados, a gente estabelecer gênero e raça, pelo menos dos pesquisados na amostra, né? Então, de um lado, a imputação de gênero, que é feita através de um algoritmo sistematizado pelo IBGE, que permite a imputação de gênero via nome, probabilística via nome próprio registrado no Lattes. E uma outra etapa, que é onde o GEMA já tem também inúmeros trabalhos sobre isso, que é um processo de imputação racial via o que a gente chama de heteroclassificação múltipla e tolerante. Ou seja, basicamente, a gente obtém fotos dos cientistas, a gente constitui uma equipe diversa de várias perspectivas, que podem ter de 5 a 10 pessoas, elas classificam essas fotos, e sempre que há alguma dúvida, a gente utiliza a classificação, digamos assim, mais tolerante, porque a gente está lidando com um universo onde já existe pouca gente autodeclarada preta e parda, então a ideia é, digamos, saber aqueles poucos casos que conseguiram entrar, qual é a trajetória deles, como é que é a produção deles, quais são os gargalos que eles e elas têm de lidar com.
A gente já fez esse estudo preliminar para as ciências sociais, né? Então, começamos em casa, isso está publicado no site do GEMA e no site do Observatório das Ciências Sociais, que é um outro grupo que eu coordeno. Então, está nesse boletim, que é Raça e Gênero nas Ciências Sociais, um perfil dos docentes de pós-graduação no Brasil, onde a gente observa as desigualdades de gênero e raciais na pós-graduação das 3 áreas das ciências sociais, antropologia, sociologia e ciência política. Isso derivou em diferentes artigos sobre as ciências sociais, e a ideia é que a gente expanda isso para outras áreas. Bom, eu não sei como é que está meu tempo, mas como o Olavo já tinha antecipado que ia ser bem rigoroso, eu não preparei muito mais coisas para falar, e acho que a gente pode avançar mais no debate. De todo modo, eu fico disponível no e-mail, e esse é o site do GEMA, onde vocês poderão ir acompanhando os resultados da pesquisa à medida que eles forem saindo. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Como vocês perceberam, fiquei meio reflexiva. Eu posso começar aqui lendo as perguntas aqui do Zoom. A gente tem a primeira pergunta do Olavo, que era com relação aos dados que a professora Fernanda trouxe. E ele perguntou se as porcentagens daquele gráfico eram em relação ao total de homens e mulheres ou ao período pré-pandemia. E logo em seguida ele pergunta se for ao total, essas diferenças não podem ser pré-existentes? Tu tá falando dos números de submissão de artigos, Olavo? Artigos e tal, porque eu vi que tinha diferença, mas assim, até que ponto que eu li já não é pré-existente, quer dizer, se pegar fora do Covid, não tem mais homens submetendo também. Aquela porcentagem não é do total, tá? É das mulheres que tinham, é do gênero, tá? Não é do entre total homens. do gênero, mas sei lá, pode ser que a diferença só existisse antes do... Sim, esse é o problema que a gente tem de submissão, tá? Porque a gente pode falar de publicações, onde existe essa diferença de gênero, mas submissões a gente não tem dados, né? Porque isso não está registrado de uma maneira... eu acho que o Luiz está envolvido com a Dados, né? A editora Dados, e eles publicaram algo relativo a isso da revista Dados, né? E ele pode falar mais claramente sobre isso, mas eles mostram que teve uma queda gigantesca da pandemia nas submissões. Porque publicações a gente já consegue, mas nas submissões, né? Eles analisaram, acho que foi nos últimos 3 anos, não me lembro exatamente, e cai absurdamente. De primeira autora é o mais drástico, então artigos de submissão de artigos de mulheres como primeira autora caiu da média dos 30% para 13% durante a pandemia. Então, sim, já existem diferenças antes, mas elas foram com certeza exacerbadas na pandemia. Fernanda, complementando, Olavo, é importante ressaltar que a gente fez a pergunta exatamente depois da pandemia. A pessoa, né, você considera que depois da pandemia você submeteu menos, né? Assim, é o próprio pesquisador fazendo uma comparação com ele o antes e o depois também, né? Foi no geral. Não sei se deu para ouvir. E só complementando isso que a Fernanda falou, o que a gente percebeu na Dados é que você tem queda tanto de artigos assinados por mulheres, quanto de artigos assinados com a primeira mulher como primeira autora. Mas o curioso é que a queda, como a Fernanda mencionou, dos artigos assinados por mulheres como primeiras autoras é muito mais acentuada, o que indica também que existe aí provavelmente um processo de rearranjo das equipes, né? Então a pandemia vem e a autora diz assim, olha, carrega esse artigo mais, eu não vou poder, etc. e tal. Então, é só para fazer esse complemento. Ou engaveta, né? Se for autor, mas não for primeiro autor, talvez alguém mais esteja escrevendo e tal, não tenha sido tão crítico, porque o trabalho já foi feito no ano anterior, né? Enfim, mas quem tem que começar a escrever no meio do caos aqui e tal, é mais difícil. Tem pergunta do Thiago aí, você quer falar, Thiago? Eu fiz uma pergunta antes, que era com relação ao... Não sei se eu posso chamar de preditor de gênero do IBGE. Ele é binário, né? Daí fica aí a reflexão. Sim, ele é binário, é um problema, isso é uma limitação. A gente pensa no questionário colocar uma questão mais aberta de gênero, mas o Lattes, enfim, é um problema, mas o Lattes, por exemplo, já aceita nome social. Então, também, enfim, isso não contempla todo o problema, mas pelo menos não se torna um problema tão grave do que só lidar com o nome oficial, digamos assim.
Agora eu posso ler a pergunta ou sugestão do Thiago. Fico pensando até onde não seria interessante ter repositórios de autodeclaração de raça e gênero de uma maneira pública. Algo como se fosse uma declaração padrão ouro que auxiliasse a composição de bases de dados e afins. Aí ele dá o exemplo do Wikidata. O Wikidata, base associada à Wikipedia, informação de raça precisa de uma referência pública, por exemplo, o que é praticamente inexistente. Só tem no caso de cientistas que fazem parte do movimento negro com autodeclaração em notícias e afins. Bom, total acordo. Total acordo. Eu sempre vou citar um exemplo, Thiago, que aconteceu aqui. Eu também faço aqui parte da Comissão de Heteroidentificação, Luiz. E aí, assim, os alunos têm que se declarar para conseguir a vaga, né? A gente agora está implementando isso no programa de pós-graduação aqui de ensino em ciências, finalmente. A gente vai ter também, né, heteroidentificação dentro do programa de pós-graduação. Só que aí, na plataforma Sucupira, tem essa opção, tem a opção. Só que quem preenche é o coordenador. E eu já ouvi a resposta dele dizer que não se sente à vontade de perguntar para o pesquisador se ele é ou não. Ainda é ruim ser preto, entendeu? É ruim para o coordenador querer saber se eu sou ou não. Então, enfim, o caminho para que essa base de dados seja divulgada não pode ser via coordenação de PPG, porque quem vai passar isso vai te passar, será? É muito ruim, né? A divulgação disso, como cruzar esses dados, né, Thiago? Então, assim, a ideia é maravilhosa. Agora, a gente precisa ver os caminhos, porque eu estou muito interessada em fazer isso. Só que eu me reconheci preta, pretinha há pouco tempo, meu filho. Antes eu tinha vergonha de dizer que eu era. Então, assim, e aí? Vergonha, viu? Mãezinha branca que não deixava eu dizer que era branca. Então, o caminho para essas pessoas se autodeclararem não é porque são pesquisadores, não é porque estão na pós-graduação, que eles estão livres aí dos seus percalços e preconceitos de se autodeclarar. Então, ainda assim, foi o problema que o Luiz divulgou, né? Pouquíssimas pessoas estão ali, dessas poucas a gente ainda tenta tirar essas informações. Então, essas plataformas, para a gente acessar esses dados, assim, a política de divulgação da plataforma e de acesso à plataforma tem que ser muito mais forte do que a própria plataforma. E só complementando, o Sucupira tem esse problema, você tem muitos programas de pós-graduação que está lá todo mundo pardo. Provavelmente o coordenador foi lá e preencheu todo mundo pardo, porque, né, pardo, eu sei bem, é aquela coisa que vou botar pardo que não vai ofender ninguém. E uma outra coisa é a seguinte, esse dado tem no CNPq, mas ele não é aberto, o CNPq, pelo menos até onde eu sei, não abre nem sob força judicial, e ele tem uma alta taxa de subnotificação, porque na questão do CNPq, você tem os poucos estudos que conseguiram acesso a esse dado do CNPq, não é obrigatório você preencher a questão racial. Você pode dizer assim, não identificar. O CNPq responde à lei de acesso à informação? Ele entra no escopo de federal? Sim, mas não resolve, Gatti. Não resolve, porque ele pode dar o dado agregado. Ele nunca vai dar o dado por não, e além disso, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Isso é um percalço que a gente não vai resolver muito facilmente. A gente já solicitou discutindo isso, né? Mesmo dados agregados, é difícil, assim, a gente fez algumas solicitações para o CNPq e a resposta né, da Lei Geral de Proteção de Dados, até mesmo a plataforma de dados abertos da Sucupira. Vocês abrem agora o Excel, a primeira informação que está lá é que desde, sei lá, outubro de 2020, sei lá, desde quando de 2020, não se dá informação de gênero e raça. Eu sou coordenadora da Congrade aqui, e isso está muito sério, a gente teve que passar um pente em todos os processos, né, que transmitam dentro da coordenação do curso, para deixar como não disponível, né, no SEI, na plataforma, qualquer processo que tenha informação de raça. Então, através de mecanismos mesmo com a lei da transparência, o CNPq se encaixa assim, né, é uma instituição federal, ele deveria responder. É difícil. A nova lei, né, a LGPD... O que me preocupa
O que me preocupa, porque É quando eu difícil. solicitei a vocês, assim, falei, gente, a gente pode fazer um levantamento de dados de processos de assédio nas instituições e tentar, né, vincular isso. Se tiver informação de raça. Se tiver informação de raça, Uhum. quer dizer, então, que a gente nunca vai chegar nesse nível. É um problema. Não, e mesmo que a gente acesse, a subnotificação é altíssima, porque se você não coloca a questão como obrigatória, as pessoas, né, enfim, pulam aquela questão, ficam, né, deixam ela passar. Então, de fato, é uma lástima. Assim. Uma pergunta nessa linha, só para continuar, depois tenta no chat. Se hoje eu quisesse fazer uma declaração seja identidade de orientação sexual, seja de declaração de gênero, seja de raça, tem espaço no Lattes para isso, para eu deixar público, se assim eu quiser, ou no ORCID? Existe esse espaço, se eu quiser? Assim, eu entendo que tem várias barreiras, e claro, né? Mas se eu quisesse muito deixar isso declarado em algum lugar, eu conseguiria deixar isso? Pode colocar no teu... Opa, Texto inicial, né? no teu resumo lá. Aquilo mas é o único campo aberto. Mas aí não é estruturado, você não consegue fazer uma análise... Né, mas aí é péssimo. Pegar um censo. Você não consegue pegar aquele dado, né? Não resolve a minha vida, por exemplo. A sua não. A não ser que, né? Enfim. Faça uma análise de conteúdo, mas aí vai ser... Exatamente. Vai ser só o Thiago que vai ter, basicamente, talvez mais 3 pessoas. Assim. A próxima pergunta, então, é: fizeram alguma correlação entre o número de primeiro autor e número de mulheres na pós, pensando em publicações de mestrandas e doutorandas? Bom, no estudo que a gente fez para dados, a gente pegou só dados mesmo, assim, então só a submissão à revista. A gente tem a informação da formação de quem submete, mas a dados, por exemplo, impede submissão de mestrandos, só pode de mestre para cima, né? Então esse dado, por exemplo, para dados especificamente a gente não tem, e também não vai ter para essa pesquisa, porque a gente está começando aí só com os pesquisadores de pós-graduação mesmo, assim. É isso. Fica a dica aí para um projeto na RecWiki, então. Tem mãos levantadas aqui. Acho que Pedro, depois... Eu tinha uma questão que, assim, a questão de identidade, né, de como a pessoa se identifica, é super delicada, né? É um dado sensível que não é tão fácil de você jogar para o mundo. E muita gente não tem isso bem resolvido, assim, mas... Você precisa desses dados ao mesmo tempo para, sei lá, ter informações e criar políticas públicas, etc. Então, vocês acham que deveria ser obrigatório de alguma maneira, porque você força as pessoas a se colocarem nessa posição? Acho que sempre o campo de, prefiro não opinar, deve ser sempre uma opção, mas, pelo menos dizer que você precisa preencher em algum momento, acho que é importante. E, eu não sei, todo mundo tem que ter uma identidade, e o quanto vem de você e o quanto vem de fora, né? Porque no seu caso, o Luiz estava fazendo, tipo, pelo nome ou pelas imagens, um grupo de pessoas vai decidir e tal. Também é uma questão delicada, eu não sei. Isso é um problema da sociologia da construção das identidades, assim, clássico, né? Vem uma parte de dentro, vem uma parte de fora, enfim, isso muda em termos de gênero, muda em termos de raça e etc. Eu, particularmente, acho que a gente, politicamente, deve respeitar ao máximo a autodeclaração das pessoas, como elas se colocam. Por outro lado, eu acho o seguinte, para diagnósticos sociológicos, você precisa de um dado universal, pelo menos para um recorte amostral. Se a gente hoje pode dizer que existe racismo no Brasil e que ele é amplo, isso se deve ao fato de que o IBGE sempre tratou essa questão como obrigatória, rigorosamente, desde o século XIX. Né? A gente levanta cor desde 1870, que inclusive ficou disponível recentemente os documentos e tal. Então, você tem países, por exemplo, que proíbem isso. A França, você não pode fazer nenhuma pergunta sobre pertença étnica. Você pode dizer, isso é feito por respeito a certas sensibilidades individuais, institucionais, mas rigorosamente isso impede de fazer um diagnóstico se existe ou não racismo na França. Então, você impede um diagnóstico científico. A gente pode, inclusive, a bibliografia sobre diversidade na ciência ela é muito plural. Existem textos bastante sérios que argumentam que não existem, dentro de determinados processos científicos, mecanismos excludentes. Existem outros textos muito sérios que dizem o oposto disso.
Tem textos que dizem, por exemplo, que o sistema de peer review cego é melhor para as mulheres. Tem textos que dizem que é o oposto, que, na verdade, você consegue pelo tipo, pelo estilo de texto, etc. Então, eu acho que no ponto que a gente está, em termos de ciência, né, ou seja, em termos de informações sobre a ciência, a gente ainda precisa de uma questão obrigatória. Talvez para chegar a um diagnóstico de que talvez, enfim, o problema não seja tão grande ou que ele tenha gargalos específicos que a gente pode resolver facilmente, etc. Mas, nesse momento, eu acho que uma questão obrigatória ela é inescapável, assim, pelo menos para a gente ter algum diagnóstico sobre isso. Desculpa, eu concordo também, e acho que o campo de prefiro não informar meio que resolve, em grande parte, preocupações, né? Não sei. Acho que não, porque as pessoas, quando têm esse campo em qualquer tipo de pesquisa, porque, veja, uma característica básica da qualidade de pesquisas sociológicas é o tamanho do questionário. Se você faz um questionário com 40, um com 50, um com 70 perguntas, o índice de resposta é maior no de 40, um pouco menor no de 70 e por aí vai. Então, qualquer questão que tenha prefiro não responder, vai ter 70%, 80% de não resposta. Eu digo isso, enfim, vocês devem estar atolados aí de questionários que estão vindo pelo Google Forms, provavelmente vão receber mais alguns da minha pesquisa. Assim, isso acontece, por exemplo, com pesquisas que não têm tanto a ver com identidade racial de gênero. Renda, por exemplo. Renda é uma questão muito difícil. Se você bota prefiro não responder, 98% das pessoas não respondem a renda. Agora, de uma perspectiva sociológica, eu preciso saber da renda das pessoas, mesmo que seja uma estimativa, para saber o nível de desigualdade de um país, políticas para redução das desigualdades e por aí vai. Eu, como pessoa, né, eu não gosto de dizer minha renda para um desconhecido que bate na minha porta, ou me liga, ou me interrompe na rua. Mas eu, como sociólogo, eu falo isso para minha família, para minha mãe, tipo, se te perguntarem, a situação for de confiança, por favor, diga, porque isso redunda em vários avanços políticos depois. A Natália fez uma pergunta e o Michel levantou a mão, só que eu não sei quem falou primeiro, então eu vou ler a pergunta da Natália. Desculpa, é que a Eliade queria falar e eu sem querer correr. Tá, desculpa. Eu acho que o Michel levantou a mão antes, na verdade. Na verdade, Pedro, tinha alguém que falou antes de mim, Olavo? Ou não? Aonde? Na hora que a pergunta que a Cristal ia ler... Pedro... acho que a pergunta que a Cristal ia ler para você, não era? Não, eu não sei. Eu não estava olhando a pergunta. Então, tá aqui, acho que sim. Era sobre assédio e a tua ideia de projeto. Bom, agora eu vou ler. Não pode ler. Eu complemento depois o que o Pedro falou. Tá bom. Quanto aos dados de mulheres que sofreram assédio na academia, o número de processos administrativos com esse tema é possível de ser quantificado ou eles ficam em sigilo? Normalmente, o que fica em sigilo é o nome do autor e da vítima. A universidade, se você pede os dados, ela tem por obrigação de te dizer qual é o teor da denúncia, e, inclusive, aqui a gente faz todos os finais de ano o relatório de denúncias, então você tem que dizer qual é o escopo da denúncia, a gente só protege os envolvidos. Então, você tem como dizer se são processos de injúria racial, processos de assédio sexual, processo relacionado à nota de aluno, enfim, todos esses processos são qualificados dentro de denúncias, tá? Seja dentro da comissão de ética, ou seja da ouvidoria, que recebe de todo mundo, né? A comissão de ética acaba sendo pelas questões dos servidores, e isso fica protegido o nome, mas a gente tem que passar um relatório de qual é o escopo dessas denúncias. Então, você pode ter qual é o número de processos de assédio, sim. As instituições têm que ter esse relatório. Michel, contigo. Eu queria só dar um exemplo sobre a questão da solicitação dos dados para os órgãos públicos. Eu recentemente solicitei, por meio da LIA, os dados do CNPq, entendendo que a questão de gênero tem a mesma sensibilidade da questão de raça, e os dados sobre gênero tem no site do CNPq a quantidade de bolsa de homens e de mulheres, a quantidade de bolsas no exterior e a quantidade de bolsa de produtividade, né, que é a mais destacada do CNPq, por gênero, consta no site. Eu pedi a mesma informação sobre raça e o CNPq, alegando dados sensíveis, não respondeu. O que me leva a crer que tenha uma questão, para além da questão legal,
do acesso aos dados, e sim uma intencionalidade em não divulgar esse tipo de dados. Era só essa informação que eu queria compartilhar com vocês. Comentando o que eu ia falar também sobre a questão do Pedro, né, que eu acabei te cortando, Cristal, e falei que comentaria. Quando o coordenador da pós-graduação me disse que ele se sentiria mal em fazer a pergunta, né, se aquele membro do grupo de pesquisa é ou não, você já percebe aí que vai muito além de perguntar de qual gênero você é, né? E a expressão racismo estrutural é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando, entendeu? É um pecado mortal você se autodeclarar. Eu sou baiana, eu estou no Rio Grande do Sul atualmente, eu me autodeclarei preta no Rio Grande do Sul, porque era um pecado me autodeclarar preta na Bahia, de onde eu vim, na minha família. Então, gente, na pesquisa é assim. E quando se fala em tem algo muito além, para muito além é esconder, é porque, né, não é para nós, entende? Não é para nós, a gente não tem que estar ali. Então, assim, eles vão descobrir que estão aqui, que estão chegando, vão chegar. É algo muito mais grave. E aí a gente tem que pensar realmente nessas questões de como driblar. E diversidade é isso, né? É mexer com essas peças nesse tabuleiro. É muito importante o que o Michel falou. E o que eu estou falando em relação ao campo, né? Ao comentário do Pedro, ao campo, eu prefiro não falar, eu prefiro não me declarar. A gente tem um problema, e o Luiz pode me ajudar nisso, dentro da própria comissão de heteroidentificação. A gente passa por situações de pessoas brancas pintadas de preto com babyliss no cabelo, que se autodeclaram pretas, que se autodeclaram pardas. E passo por situações de pessoas negras, pretas, se autoidentificando pardas, porque elas não... Exatamente por aquilo, é ruim, pela situação de eu vou me declarar assim para eu entrar no curso de medicina. Mas, quando você está falando de uma pesquisa, no meu dia a dia, você se autodeclara o quê? Né? Então, esse racismo nosso é muito visual. Eu vou te declarar Pedro, Michel, eu vou te declarar negro, Michel, mas assim, eu vou te perseguir, eu vou ser racista contigo, porque os meus olhos te veem assim. Você se enxergar assim, aqui no Brasil, depende muito da condição em que a gente está vivendo. É para eu entrar no curso de medicina ou é para uma questão de passabilidade? Para eu ser igual a todo mundo e não sofrer preconceito? A autodeclaração tem isso, passabilidade. Se eu tenho alta passabilidade, eu me pareço uma pessoa branca, é muito mais fácil eu, como preta e parda, me autodeclarar branca ou parda e ficar quietinha aqui na minha. As questões de passabilidade envolvem esse não me declarar ali. E isso vira uma bagunça, porque quando tem confusão é porque a pessoa é parda e está com medo de dizer que é, porque ela nem sabe que é ainda. Pedro, talvez? Tem uma da Débora, você perguntou antes no chat ali. Se o tempo dedicado para a resposta aí prejudica a qualidade da resposta, acho que isso aí tem a ver com o Luiz, não sei. Na verdade é que foi comentado, né, sobre a questão do tempo e a quantidade de perguntas, e esse balanceamento entre o que perguntar e o tempo, ele é muito sensível, porque eu espanto o participante ou ele vai responder completamente sem compromisso, né? Então, mas logicamente que não quer dizer que a questão de raça e gênero vai tirar do formulário, mas realmente essa questão do tempo de resposta, o tempo dedicado, e é por isso que, inclusive, no comitê de ética, é desejável que no termo de consentimento livre esclarecido, você já informe o participante qual é a estimativa de tempo que ele vai dedicar à participação, né? Então, foi só nesse sentido, Olavo. Obrigada. Claro, claro. Você tem várias questões, por exemplo, sobre a ordem das questões, né? As pesquisas, não é o objetivo dessa pesquisa especificamente, mas as pesquisas sobre racismo, né? Que elas têm, a gente tem uma máxima, né? Um ditado: nenhuma pesquisa sobre racismo pode trazer as questões sobre racismo em primeiro lugar, porque isso arma a pessoa, né? Então, primeiro você pergunta várias coisas, e aí no final você coloca questões sobre percepções, etc. e tal. Então, assim, o nosso laboratório na sociologia é bem difícil também. Os nossos átomos são arredios.
Tem uma outra pergunta, pergunta. Complementando a pergunta da Natália e a resposta da Eliade, as únicas informações que permanecem em sigilo são relativas às identidades das pessoas envolvidas no assédio? Seria possível fazer uma correlação entre posição na carreira, situação, raça, gênero e outras questões das vítimas? Eu vejo que ali na frente, né, mas tem um pouquinho isso, né, situação de raça, gênero, a mesma que tu fez, eu acho que tinha uma outra complementando. Gente, aí tem um problema, porque às vezes nem o próprio processo envolve essas informações, né? O processo vai envolver as questões hierárquicas, as questões de raça e gênero vão estar relatadas ali no processo se esses processos forem caracterizados como injúria racial, racismo, ou violência contra o gênero, né? Questões de LGBTfobia, enfim. Então, você não vai ter uma tabelinha preenchida, né? Porque o processo ele ocorre de uma forma muito mais direcionada ao que ocorreu ali e não a responder um questionário. Então, quando o depoente, quando chega ao caso, né, de ter um depoente, de ter uma investigação, pode ser que essas questões não apareçam, né? Então, você vai ter assim, eu tive tantas denúncias sobre assédio, posso dizer que foi homem contra mulher e tal, mas não muito mais que isso. Então, tem que ir pensando aí, né, numa forma de recorte. Em questão à raça, também trago para vocês, assim, nem sempre vai ter essa informação nos processos. Né? Cada instituição vai moldar os seus dados à sua maneira. Só se a violência sofrida envolver a questão racial. Então, no processo vai ter esses dados. Pedro? Queria trazer um negócio que no último debate, acho que o último debate que a gente fez foi sobre jornalismo científico. E um tópico muito presente, na verdade, foi a questão de diversidade. E uma das questões que foi a Luísa Caires que trouxe foi sobre como a dificuldade de saber com que, tipo, diferentes profissionais, se são principalmente com a questão de raça, certo? E a gente comentou aqui também, tipo, a dificuldade de saber se o pesquisador é negro ou não, se tenta usar algum algoritmo ou classificação, etc. Vocês têm alguma noção de algo que possa ajudar na questão, por exemplo, de jornalismo? Assim, tem uma questão histórica de vozes subrepresentadas. Se você quiser achar jornalistas negros que não aparecem tanto sei lá, tem comunidades ou... Eu não sei se eu consegui botar de forma clara. Foi uma pergunta que ela trouxe. Bom, eu vou me permitir fazer um outro jabá aqui, que é o GEMA fez um levantamento que está atualizando agora de jornalistas negros na grande mídia, né? Aí nos jornalões e, sobretudo, né, Folha, eu acho, Folha Globo. E eu acho importante você ter mencionado isso, Pedro, porque tem uma outra coisa, uma característica dessas pesquisas, que é o seguinte: elas são necessariamente precárias nas primeiras vezes que elas são feitas, né? Então, por exemplo, essa pesquisa sobre jornalistas, assim como a pesquisa mais recente que a gente fez sobre raça, sobretudo raça, nas escolas privadas de alto desempenho do Brasil, a grita foi enorme, né? Então, eu recebi e-mails de colégio dizendo que seu dado está errado. Você disse que a gente tem 1% de alunos pretos e pardos e a gente tem 5%. Eu acho isso ótimo, porque assim, até parece que é um percentual relevante, né? Digo, bom, vocês quintuplicaram em relação ao dado que eu coloquei, mas 5% ainda é uma coisa vergonhosa. Então, um dos efeitos, eu acho, desse tipo de pesquisa é indicar que existe um problema sério. Porque uma coisa é, todo mundo é capaz de dizer que existem desigualdades e falta de diversidade em várias áreas da ciência. Isso é visível. Agora, quando você coloca isso em números, e você pode dizer assim, olha, sei lá, a física brasileira tem X% de pretos e pardos ou X% de mulheres, isso é uma coisa que chama muito a atenção. Então, no caso dos jornalistas, a gente fez isso, e hoje já existem outras pesquisas que trabalham com autodeclaração, porque os próprios jornais começaram a produzir contradados, né? Ou seja, o jornal introniza isso e fala assim, olha, eu vou produzir minha pesquisa. Se um dia, por exemplo, o mundo das ciências intronizar
essas demandas, eu acho incrível, né? Ou seja, se as associações passarem a fazer, muitas já fazem, mas se passarem a fazer levantamentos amplos, regulares, com dados de gênero, raça, licença maternidade, esse tipo de coisa é maravilhoso. Tal. E uma outra coisa que eu queria fazer um comentário sobre o que você falou, é que você falou rapidamente sobre algoritmos, né, identificando fotos e tal. Eu não sei se eu tenho aqui uma imagem, eu posso depois mostrar, mas eu acho sempre importante frisar isso, apesar de ser um discurso um pouco batido, que está presente no que a Eliade falou também, que é o seguinte: raça é uma construção eminentemente social. Se ela é social, isso quer dizer que ela varia, no Brasil, por exemplo, ela varia de região, ela varia de geração, ela varia de gênero, né? As classificações de gênero cruzadas, homem classificando mulher, mulher classificando homem, mulher classificando mulher, mulher de uma geração classificando homem de outra geração, mulher de uma geração classificando homem de outra geração, no Ceará, no Pará, no Nordeste, a variação é assim, absurda. Mas as classificações existem, ou seja, não é porque elas variam que elas não existem. E elas têm consequências sociais. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, quando a gente fala disso, colegas, mesmo nas ciências sociais, mas também nas ciências exatas, ficam super animados para produzir classificações raciais mais automatizadas, né? Então, a gente vai pegar as fotos e vai automatizar isso, e etc. E tal. E, na verdade, isso não existe, né? Porque, como é uma construção social, mesmo características biológicas vistas como estáveis, elas são falsamente estáveis. Eu vou procurar aqui, talvez eu possa mostrar, mas tem uma artista brasileira, mais radicada na Espanha, que ela faz, enfim, uma série de fotografias das pessoas com as suas cores atrás, e aí ela mostra que às vezes tem pessoas classificadas como de raças completamente distintas, e o tom da cor de pele é exatamente o mesmo. Então, assim, a classificação racial é uma máquina sociológica mental que produz isso. Evidentemente, a gente usa vários traços biológicos, mas eu, particularmente, acho que nenhum algoritmo vai resolver esse problema e pela característica mesmo de como as classificações raciais operam. Eu queria até complementar o que você vai dizer e trazer um exemplo muito prático, né? Dentro da comissão de heteroidentificação, você tem que olhar, né, características fenotípicas dos candidatos, né? Alargamento do nariz, lábios, tom da pele, textura do tom, não, cor da pele, textura do cabelo, formato do olho e assim vai. Tem pessoas que... eu estou numa região, vou trazer esse exemplo aqui, que nós chamamos de bugre. Elas são negras, o tom de pele muito escuro. Mas elas têm os cabelos lisos. E aí tu pensa assim, são indígenas? Elas não se autodeclaram indígenas. Tem pessoas aqui que claramente passariam numa seleção de heteroidentificação, como preto e pardo. Porém, essas mesmas pessoas que convivem com pessoas negras, olham para as pessoas negras e as classificam como negras. Não, porque ela é negra. Gente, é assustador. Então, não é um algoritmo bonitinho, né, que a gente pode usar uma inteligência artificial e colocar ali. A autodeclaração de raça, ela envolve muito ao pertencimento. E aí, agora, o bicho pega. Falar de pertencimento, porque tem o sujeito que é, mas não se acha pertencente. E eu fiquei pensando aqui, a gente discutindo, e era tão simples o CNPq abrir as coisas pra gente. Era tão mais simples. Já resolvia metade dos nossos problemas. Pensem aí numa possibilidade. Mas no momento atual, o CNPq não vai fazer isso, infelizmente. Posso só compartilhar? Vocês podem continuar o desligo aqui, posso só compartilhar a imagem, que eu acho que ajuda. Enfim, desculpa, mas pode continuar, Fernanda. Não, eu só ia falar que eu fiquei curiosa de saber, na verdade, quantos % das pessoas, né, dos 7 milhões de currículos no Lattes preencheram a informação de raça. Porque mesmo que a gente tenha acesso a essa informação, né, por seja qual fosse, né, o milagre que isso acontecesse, será que ia ser representativo? Né, porque eu acho que tem muita gente que prefere não declarar. Né? Claro. Bom, tá aqui, eu vou tirar então a apresentação. Acho que é só isso que eu queria mostrar, Pedro. Assim, não é um dado objetivo, acho. Se eu puder... se eu puder puxar uma pergunta sobre o momento atual também, quer dizer, o Luiz falou de instituições produzindo seus dados e para mostrar que as coisas evoluem, etc. e tal. Dito isso, assim, alguns números evoluem muito lentamente, né? Se você pensar assim, quanto tempo a gente vai levar para mudar a distribuição de professores titulares, ainda mais que não tem concurso agora, tal, então, são dados que mudam ao longo de anos, décadas, talvez, né? E a Eliade falou dentre as soluções, vai, tal, a coisa de, como é que a gente acompanha para ver se isso aí está melhorando e tal. E, cara, às vezes é muito tempo. Então, assim,
O que são métricas intermediárias para você dizer que você está, enfim, antes de você ter, enfim, antes de esperar passar o tempo que leva para você mudar a distribuição dos docentes de um lugar, por exemplo, que, enfim, que são décadas realmente assim e tal. O que você usa para dizer que a questão está evoluindo assim? Quer dizer, se a gente quiser fazer um ranking de diversidade assim e tal, afora a métrica óbvia de quantos por cento de mulheres ou de negros ou seja o que for você tem, que outras coisas você pode usar assim e tal? O que você acha que são boas métricas para você aferir esse ambiente, digamos assim, mais em real time assim? Você tem inúmeras métricas. Agora, recentemente, ficou bem famoso o índice que o Michel França, se não me engano, fez, que é o índice de equidade racial, e que deu muita polêmica também, inclusive, porque o modo como você calcula isso é muito difícil. Enfim, é muito... Um índice básico é esse que você mencionou, ou seja, temos paridade, não temos paridade, um índice quantitativo, etc. O problema desse índice é que ele é pouco sensível às hierarquias dentro das carreiras, né? Então, por exemplo, as ações afirmativas raciais fizeram a coisa avançar muito rapidamente no nível da graduação, ainda que, curiosamente, em áreas específicas elas avançaram muito mais lentamente. Você tem hoje as ações afirmativas na pós-graduação, ainda que basicamente na área de ciências humanas. Assim, as ciências naturais existem muito ações afirmativas na pós-graduação. Tem os trabalhos da Ana Venturini que mostram isso. Assim, os programas, quase 70%, eu acho, dos programas com ação afirmativa são da área de humanas e muito poucos na área de ciências naturais. Agora, você tem na área de cientometria trabalhos mais robustos, que pegam áreas em que há já alguma certa equidade e vão olhar para outros dados, como, por exemplo, submissões, produção de artigos, mulheres publicam mais artigos, mais livros, mulheres dão mais aula do que homens, por exemplo, como é que isso ocorre. Isso é, na verdade, uma área. Você tem inúmeros índices para isso. Agora, por outro lado, eu concordo com o seu diagnóstico. Acho que a gente precisa ter um monitoramento que tem uma urgência e a gente tem que acompanhar o quanto essas coisas vão se modificar. Agora, eu particularmente sou cético em relação às mudanças naturais, às mudanças incrementais. Não? Então, agora a gente teve uma geração que chegou por ação afirmativa racial, agora o Lattes bota, a Bolsa de Produtividade, se não me engano, tem uma licença interna para licença maternidade ou para licença saúde, etc. Mas, na verdade, a gente não avança se a gente não tiver políticas de ação afirmativa bem ousadas. Tem que botar a gente ali. E não é difícil, isso que é o ponto, entendeu? Quer dizer, tem complexidades burocráticas, mas é assim, você estabelecer uma seleção, e naquela seleção você vai ter, e olha que a gente não está nem falando de paridade ainda, você vai ter no mínimo 20% de um determinado grupo subalterno. E aí você vê depois. Então, isso deveria se aplicar, por exemplo, aos concursos para docentes em universidades públicas, né? Não se aplica, porque concursos para docentes, como você bem destacou, não existem mais. Mas quando existiam também tinha um problema de uma vaga, como é que você divide uma vaga, como é que você faz, etc. Agora, eu acho que o pano de fundo é, mesmo que as coisas estejam mudando, esperar as mudanças incrementais não é suficiente. A gente tem que pensar em políticas mais incisivas nesse sentido. Algo específico... Desculpa, gente. Tá. Algo específico da maternidade, né, e das propostas de políticas que foram implementadas, que a gente pode medir, é a porcentagem de aprovação nos editais de fomento, né? O que já é um problema da gente conseguir essas informações, porque mesmo que seja público, né, o nome das pessoas, a gente não sabe se essas pessoas, né, utilizaram ou não, né, os critérios relativos à maternidade ou não. Então, a gente conseguiu, a FAPES, que é a Fundação de Amparo do Espírito Santo, se comprometeu né, no ano passado, todos os editais da FAPES vão ter a questão da licença maternidade, eles se comprometeram a gerar esses dados, dizendo, tantos por cento usaram esse critério da maternidade, isso aumentou o número de mulheres ou não, né, nos editais de financiamento. Esse é um dado fundamental, que eu acho que mostraria um pouco desse incremento gradual que pode acontecer. Deixa eu só falar um comentário sobre os concursos públicos, que a gente sabe que não existe, mas, enfim, a gente teve um avanço aqui na URGS em relação a isso, de medidas reparatórias, né? E a gente estava nessa discussão por causa da maternidade, né? Então, a partir da nova resolução, todos os concursos públicos para docente da URGS vão ter o fator de correção na análise do currículo, e isso foi implementado também para candidatos negros, né, autodeclarados, né, negros, pretos ou pardos, enfim, e a vitória que a gente conseguiu, na verdade, foi que, por causa de mulheres negras, né, que são mães,
o fator de correção é aplicado nas duas condições, é somatória as duas ações afirmativas. Então, enfim, não temos concursos previstos, a gente sabe da situação, mas e foi muito mais fácil do que a gente imaginava. Eu fui para a reunião do Consul pensando, pronto, vai ser uma briga de faca, não vão deixar, né? Não... E eu estava assistindo, aí foi aprovado. Foi assim, gente. Foi aprovado, não teve discussão nenhuma. Eu estava lá, eu vi a Fernanda colocou no grupo, gente, simplesmente foi. Não questionaram. E complementando ainda muito mais do que o Luiz disse, assim, não dá para esperar que os alunos de graduação se tornem professores universitários, se tornem coordenadores de grupo e se tornem coordenadores do programa de pós-graduação para colocar na plataforma Sucupira lá o que as pessoas são ou não. Então, eu sou muito de políticas punitiva, gente. Aqui no Brasil a gente só reduz a velocidade na autoestrada se a gente tiver um pardalzinho ou o policial lá pedindo para você. A placa não adianta, né? Aqui no Brasil tem sido assim. Então, quando você pune, opa, você tem que pagar. Aí a pessoa pensa melhor. Aqui é assim, a gente funciona assim. Então, eu penso em micropolíticas punitivas, por exemplo, casos de assédio. Assediadores que têm denúncias ou pelo menos estejam em investigação, ele tem que ser ali, né? Ele está sendo investigado, ele não é punido, ele não pode sofrer consequências sem antes ter sido, né, ter passado. Mas o cara tem 3, 4 denúncias de mesmo teor e ele continua na universidade agindo. Ele não é um batedor de carteira, ele é um profissional. O cara tem várias denúncias das que conseguiram denunciar. Então, eu sou muito da micropolítica. Micropolítica que eu digo é de baixo para cima. Nós que constituímos o todo. Uma hora dessas somos nós que temos que chegar no CNPq. Então, a gente tem que começar por aqui fazendo isso, né? Então, essas políticas, por exemplo, o que a Fernanda falou, aplicar nos editais, tem que ter pessoas como nós, tem que ter mães, tem que ter mulheres negras, tem que ter homens negros dentro desses espaços e os que não estão dentro do seu grupo de pesquisa, vamos tentar redistribuir isso, vamos pensar com outras mulheres, vamos submeter esse artigo, então, com essa pessoa aqui. Isso tem que ser feito, a micropolítica nossa, dentro dos nossos grupos. A institucional, a universidade, ela ainda é autônoma para criar suas políticas internas, então, a gente tem pensado aqui na progressão da carreira está, por exemplo, ligada, aí eu estou falando nas questões de assédio, né? Então, a pessoa tem que ter passado por essa formação. Para isso ir indo, ao chegar no nível, em algum momento, de aí as agências de fomento terem que considerar essas evidências científicas, desse aumento desse número de pessoas, da diminuição do caso de assédio, né? Para que isso seja levado em consideração nos grandes editais. Mas os nossos editais, os nossos microeditais institucionais têm acontecido, e a Fernanda tem visto isso em relação à maternidade, a gente tem visto... Só que aí eu vou fazer uma crítica, por favor, não se chateiem comigo. A maternidade é de todas, por exemplo, das mulheres brancas, das mulheres indígenas, é de todas. Ser preto é só de ser preto. Então, anda muito mais lentamente. Ser preto é só ser preto. Anda bem mais lentamente. Entenderam o que eu quis dizer? Então, eu não tenho tanta... perspectiva quanto às questões, né, de maternidade, como vem caminhando quando a gente trata de questões raciais. A gente está quase no final aqui, tal. A Natália pergunta sobre pessoas com deficiência, onde é que você analisa isso e onde é que você tem esses dados, e, enfim, achou muito raciocínio. Concurso público, né, ela colocou aí tanto para professores e tanto para alunos, né, então as universidades, elas têm os dados dos alunos ingressantes, de tanto relacionados à deficiência e à autodeclaração, e todos os professores, né, que entram pela autodeclaração racial ou pela... Agora vem, isso é direto com a instituição. Cabe à instituição querer ou não divulgar isso daí. Não parte, né, via CNPq. Mas isso também é a partir das instituições das cotas, né, que tiveram Exato. acesso, onde era necessária a autodeclaração. É uma análise mais histórica dessa questão da deficiência, né, das pessoas com deficiência, é bem complexa, né, de ter esses números, porque, enfim, sem contar que muito recentes, né? São recentes, né? E a gente tem um capacitismo gigantesco. Gente, esses dias uma repórter, até compartilhei no grupo, uma repórter da Nature entrou em contato comigo e queria contato de cientistas que fossem pessoas com deficiência. E, gente, nós fuçamos, olha,
muita coisa. E a gente saiu com 2 contratos para passar para a mulher. Né? Então, a questão das pessoas com deficiência é algo que é pouquíssimo discutido, e é uma questão central na diversidade, porque, enfim, o capacitismo dentro da academia é algo muito forte. Né? Gente, eu vou aproveitar para me despedir. Eu sei que já está no final, mas eu tenho que ir para o meu 4º evento do dia. Então, eu vou precisar. Eu fazer por uns 30 segundos. No jeito que vem aqueles dados de horas trabalhadas por cientistas. É um artigo do Myers, na verdade. É um artigo da Nature Human Behavior. Eu posso... é dos Estados Unidos. São PIs dos Estados Unidos e Europa. Pois é, tipo assim, esse é o tipo de levantamento que eu teria curiosidade, assim, talvez não seja tão difícil fazer no Brasil, assim, e tal, mas aqui me chocou bastante. É algo que é factível, né, mas a questão só é, a gente tem o que a gente brinca no grupo, né, nas discussões do parenting, que é a maldição dos 30%. Não importa o estudo que a gente faça, a gente tem 70% de mulher respondendo, né, e isso traz muitos vieses nas nossas análises. Uma criança gritando aqui. Né, de quando a gente vai falar de levantamentos baseados em survey, em questionários, a adesão, por alguma razão, né, dos homens, e isso não foi só nos estudos do Parents, tem literatura que mostra isso, é muito pequeno. Então, é factível, né, um questionário seria muito simples, né, de percepção, quanto a pessoa acha, né, que também tem isso, uma percepção de quanto a pessoa acha que trabalha em horas, né, mas a gente vai ter esses vieses também. O cara trabalha 100 horas, não tem tempo para responder o questionário. Mas me chamou a atenção, assim, que você falou assim, a gente tem que ter diversidade para carreiras não lineares, assim, então eu concordo, mas assim, a gente deveria ter diversidade para pessoas que queiram trabalhar 40 horas, ou 30, ou 20, né? É muito doido como, sabe, que tipo de... Enfim, por interseção com essas outras coisas, assim, você exclui mãe, você exclui gente sem trabalhar para... Enfim, whatever. Mas, assim, é muito... sei lá, em termos de personalidade também, sabe, pessoas que estão dispostas a trabalhar 60, 70, 80 horas, se é o que precisa, assim, e tal. Sei lá, você está pegando uma fração muito particular e não sei se é a melhor fração entre nós também, né? Então, assim, sei lá. É um filtro bem grande, com certeza. Né? E eu acho que uma das coisas que a gente não fala muito é a questão de saúde mental, né? Que tem sido mais discutido. Eu acho que esse regime de loucura, né, que a gente tem de dedicação é uma das fontes muito grandes que a gente tem de ansiedade e coisas assim dentro da academia. Então, é complicado, é uma cultura muito forte que a gente tem. Talvez exista uma mudança geracional aí, né, porque, por exemplo, a minha ex-orientadora, né, e os meus colegas que são mais velhos, né, de docentes, é inaceitável um aluno não estar no laboratório no sábado, né? E, enfim, isso vem mudando. Eu proíbo meus alunos de irem para o laboratório no sábado. Então, talvez a gente veja uma mudança. Mas trabalha que nem uma condenada. Mas isso também entra numa questão de organização do trabalho também, né? Quer dizer, assim, deve ter gente super boa e que poderia aportar coisas importantes, querendo trabalhar 20 horas, assim, mas assim, a gente não tem os cargos de 20 horas nos laboratórios, né? Então, assim, passa um pouquinho por organizar as coisas de maneira diferente para conseguir input de gente que talvez seja diferente da gente, né? Para as mães, a questão do part-time, que não existe aqui no Brasil, né, é muito forte, né? A gente não tem, mesmo que existam alguns concursos de docência de 20 horas, isso é muito raro, né? A gente tem a dedicação de 40 horas, tu pode abrir mão, né, de dedicação exclusiva, mas não quer dizer que tu não vá trabalhar, né, exclusivamente com isso. Então, para as mães, essa é uma questão muito forte, porque acaba sendo uma escolha, não é de mudar um pouco minha rotina, mas sim de abandonar a ciência como um todo, porque, enfim, não tem muita alternativa, não existe um meio termo, né? Então, é uma questão bem forte ainda. Gente, obrigada pelo convite, foi um prazer. Eu preciso ir. Até mais. Bom, na verdade já passou do tempo, né? A gente tinha dito 5h30 para os palestrantes. Mas não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, colocação. Se eu puder fazer uma rapidinha, é só um comentário que o Luiz fez que eu achei muito interessante, é a questão de jornais e de escolas se sentirem incomodados com o número, né? Então, assim, isso é uma coisa sutil, talvez, mas, tipo, e Luiz, se isso fosse, tipo, realmente refletisse valores institucionais de mais instituições,
e de uma porcentagem maior da população, isso é um passo fundamental para o combate a opressões estruturais, né? Tipo, não, isso está errado, nós queremos algo diferente, vamos, sabe? Então, tipo, naturalmente você tenta corrigir isso dentro do possível. Mas enfim. Eu acho que tem esse efeito muito político das pesquisas nessa área, né? Assim, pelo menos a gente espera que tenha. Então, se a gente reeditar isso daqui a 2 anos em relação às escolas privadas e detectar aumento, eu não vou ficar triste, meu Deus, a minha pesquisa não está detectando. Ao contrário, eu acho que nesse ponto eu queria voltar no ponto que foi colocado pela Eliade, que é assim, eu acredito em políticas públicas, acho que tem que ter cota em todos os lugares onde não tem mínima representação de determinados grupos discriminados. Agora, por outro lado, politicamente, eu não vejo isso no horizonte político do Brasil nem para os próximos 2, 3, 4 anos. Assim, avanços nessa pauta eu acho que vão ser bem mais complicados, vão se tornar bem mais complicados. Então, nesse ponto, esse tipo de provocação a partir de pesquisa é super interessante. E eu acho que o evento pode fazer contribuições pequenas nisso, mas interessantes, por exemplo. Eu sei que numa das edições vocês fizeram trabalhos com os Lattes, né, com os currículos Lattes. Então, assim, uma brincadeira com uma área específica de pegar currículos, comparar homens e mulheres, isso é uma coisa que talvez o escopo seja restrito, mas acenda uma luz amarela para algum programa de pós-graduação, para alguma área que vai ter que responder ao que vocês fizeram. Então, acho que dá para, entre muitas aspas, porque isso não é nada brincadeira, mas dá para brincar com esses dados e produzir coisas com efeitos pontuais assim bem interessantes. Eu estou há horas tentando vender a ideia de que a gente tem que fazer o ranking Nobel de Science de ciência aberta das pós-graduações. Assim. Então, teve um grupo que fez alguma coisa parecida para, sei lá, quem é que toca em integridade científica e tem cursos específicos na área, não sei o que e tal. Mas, assim, ficou bem restrito, assim. Mas eu vejo isso aí, assim, cara, assim, como uma coisa para ser divulgada mesmo. Assim, cara, ranking é para incomodar. Ranking é feio. Não, pô, ranking... ranking dá uma sacudida nas pessoas, assim, e tal, sabe? Você pode ter preconceito, mas, assim, em termos de intervenção, funciona assim, tal. Pô, você foi o último colocado do ranking de diversidade, enfim. A gente fez um ranking de diversidade para ciências sociais. E os últimos colocados, alguns até falam assim, desculpa, a gente sabia disso, foi mal e tal. E assim, no ranking de diversidade nas ciências sociais, que são até um pouco mais diversas do que muitas ciências naturais, o ranking de diversidade indicou vários programas que tinham totalidade de homens brancos. Totalidade. Então, assim, não é, você só tem uma pessoa negra, você só tem uma mulher. A gente ainda está lidando com programas que tem só homens brancos, assim. Isso é muito grave. Bom, mais alguém, gente? Se não, talvez as últimas palavras do... E manda um link se você puder aí, Luiz. Fiquei interessado. Aliás, para qualquer link, coisa que não encontrar no momento, dá para botar no Slack depois também. Então fica o convite para quem quiser entrar lá. Eu vou mandar o link do Slack, então. Beleza. Eliade, Luiz, últimas palavras aí. Gente, vai pro desafio, porque eu sou mega faladora, mega confusenta, assim, eu quero provocar confusão por todos os lugares que eu faço. Então, assim, sintetizar isso de uma forma que desafio que eu posso lançar. E assim, Luiz, que bom que tu tá aqui, adorei muito as falas, eu e a Fernanda, a gente já interage, né? Então, assim, quando as 3 coisas convergem, eu acho que nem quando convidaram, imaginar que ia convergir tanto. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham, gente, muito trabalho, muito sucesso, e tem que divulgar sim, faz o ranking, Olavo, que vai dar certo isso aí. Tá, muito obrigada, e falar sobre diversidade, seja nas questões de gênero, nas questões raciais, essas coisas não se desligam, né? É sempre desafiador para quem ocupa esses espaços chamados de minoria, mas que nós não somos minoria, pelo contrário, a gente precisa ocupar os nossos espaços, porque nós somos maior parte da população brasileira, tanto como mulheres quanto negros, né? A gente é mais de 50% da população, então eu não sou minoria. E estar aqui falando para vocês ter essa oportunidade de que eu acredito em micropolíticas muito mais do que esperar a evolução natural das coisas. Eu acredito que projetos como que vocês vão tirar daqui, o que vocês já tiraram, são as micropolíticas que fazem diferença. A Marina pediu para falar, se for muito rápido, você pode. Tá, eu vou tentar. Eu estava me segurando aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marina, sou da URGS, fazendo doutorado na ensino de física. E o que eu ia comentar só é que a gente está tão para trás que a gente fica focando nas cotas e ações afirmativas, mas tem também as questões de manutenção, né, da pessoa quando entra
mas também de preparação. Eu tenho discutido muito com uma colega de que a gente conhece quem são os bons orientadores e quem são os orientadores ruins do programa, independente de recortes, né, a pessoa boa ou ruim, e quando a gente vê a lista de selecionados para pós, fica muito claro quem tem orientadores presentes, né, e quem tem, daí, claro, condições financeiras e apoio da família para se dedicar para a seleção, e daí acaba ganhando a bolsa, a gente sabe como é que é, e que também, enfim, a gente tem discutido formas de pensar redes de apoio para a preparação, né? Porque a gente discute, beleza, vamos fazer cotas para o nosso PPG, mas tem 3 bolsas para o PPG. Tá, tu pode conseguir, daí beleza, as 3 bolsas vão para pessoas que, sei lá, minorias sociais de maneira geral, mas daí tu vai ver a colocação na seleção, tu vai ver quem sequer está se candidatando, às vezes tu nem consegue preencher a vaga. Então tem um processo anterior ainda, que acho que é importante a gente pensar também, que é a de possibilitar que se candidate, possibilitar que consiga chegar numa posição boa e que tenha esse apoio, além das ações afirmativas, é claro. Eu queria comentar isso. Eu acho, Marina, que isso está dentro do bojo de ações afirmativas. Por exemplo, no meu programa, a gente conseguiu muitos avanços nesse sentido, também porque é um programa historicamente ligado à pesquisa sobre desigualdades raciais. E a gente tem não só cotas de entrada, mas a gente tem prioridade de bolsa para alunos negros. Então, ganham primeiro, né? E, portanto, ganham as melhores bolsas também ao mesmo tempo, porque são as que ficam disponíveis primeiro. A gente tem também recursos para, agora não tem mais, né? Mas recursos para viagens para congressos, a prioridade, e os próprios alunos, o próprio coletivo negro montou um cursinho preparatório para a seleção de mestrado do programa. Então, uma demanda do coletivo negro também que a gente acatou, e que parece muito boba, mas talvez seja uma coisa super central, curso de inglês instrumental, ou seja, a turma que entra enfim, os cursos começam em março, em fevereiro tem um mês intensivo pago pelo programa de curso de inglês instrumental para os alunos, ou seja, isso são medidas de equidade muito importantes, que enfim, aqui no Brasil a ação afirmativa virou sinônimo de cota, né? Mas não é. Nos Estados Unidos, por exemplo, a ação afirmativa não pode ser cota, cota é proibida nos Estados Unidos, mas a ação afirmativa pode ser de vários tipos, bônus ou esse tipo de coisa. Mas, enfim, também só aproveitando para me despedir já, porque eu acho que a gente já falou demais, quero dizer que estou muito feliz, adorei o papo, já conhecia tanto a Fernanda quanto a Eliade de nome, temos pessoas em comum que só falaram bem. E queria também parabenizar a organização do evento, que eu acho um evento super transado, e vou querer fazer alguma coisa nas ciências sociais, porque as ciências sociais hoje são super quantitativas, algorítmicas e internéticas. Então, espero que numa situação em que a gente possa estar presente, eu vou pedir ajuda de vocês também. E queria terminar com uma frase, ou algumas frases, sobre uma questão que eu acho que a gente ainda tem que voltar muito, e talvez seja a questão fundamental. Assim. Eu ainda vejo uma certa resistência nas ciências naturais em relação à temática da diversidade. Não aqui, mas a ideia é assim, a gente até pode criar uma vaga, até pode dar uma bolsa, etc. Os trabalhos que eu venho fazendo recentemente, talvez até mais teóricos, têm a ver com a diversidade como catalisadora do fazer científico. Assim, vocês, nas suas respectivas áreas, sabem que um cientista ele erra muito mais do que acerta na sua trajetória, e a ciência se nutre de diversidade de perspectivas. Então, uma ciência homogênea, uma ciência de homens brancos de uma determinada idade, é uma ciência que retroalimenta erros e hipóteses. Então, assim, eu acho que a diversidade é importante epistemologicamente também. Ela é boa para a ciência, para além da sua função social. Ela é boa para a ciência como ciências. Então, acho que a gente precisa avançar nesse argumento para conquistar outros corações. Vocês, eu já sei que são conquistados por essa pauta, então queria só deixar essa mensagem aqui. Obrigado. Bom, super apoiado, parecem boas últimas palavras. Vocês já estão convidados de antemão para serem eventualmente contatados na época do evento, se a gente achar que vocês podem contribuir com algum projeto, a gente vai entrar em contato com vocês pedindo ajuda. E de resto, é isso. Temos inscrições abertas até o final da semana que vem. Eu já mandei os links aqui. E esse é o nosso último debate, então não voltaremos ao vivo aqui e tal. Mas, enfim, estamos online no budgetscience@gmail.com para quem quiser falar com a gente, perguntar alguma coisa. Se não, estimamos todo mundo a se inscrever no evento aí, tal, quem tiver
a fim de participar. E nos vemos, espero eu, em agosto para fazer alguma coisa juntos aí. Acho que é isso. Vou parar a gravação aqui. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui.